Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, aqui a gente tem o hidrocarboneto, que é uma molécula que só apresenta dois tipos de elementos químicos, um é o carbono e o outro é o hidrogênio. E agora, para a gente dar um nome a essa molécula, a gente vai primeiramente procurar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Aqui fica bem claro qual é a cadeia principal. Se a gente começar, por exemplo, daqui, seguir reto e descer aqui no final, temos a cadeia principal com o maior número de átomos de carbono, certo? Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono nessa cadeia principal. Se vocês tentarem de outras formas, vocês vão ver que não encontram isso, tá? Por exemplo, se eu tentar aqui, você vai ter 4. Se eu tentar... Não, deixa eu ver. Aqui, você vai ter 5 átomos de carbono. Se você tentar aqui descer, você vai ter 5 átomos de carbono e vai estar errado porque você poderia descer aqui, né? Então, no final das contas, você vai ter que fazer dessa forma aqui mesmo e ter 6 átomos de carbono na sua cadeia principal. Agora, você já tem os 6 átomos de carbono na sua cadeia principal, que é o maior número de átomos de carbono que você pode ter. O que a gente vai analisar? A contagem dos carbonos. A gente pode fazer a contagem aqui da esquerda para a direita, 1, 2, 3, ou a gente pode fazer da direita para a esquerda, né? A gente começar lá embaixo do outro lado, 1, 2, 3. Como que a gente faz? A gente vai fazer do lado que está mais próximo da ramificação. A ramificação são os carbonos que não fazem parte aí da cadeia principal. Então a gente tem que começar aqui desse lado, tá bom? 1, 2, 3, pois no carbono 3 a gente vai ter a ramificação. Se eu começasse do outro lado, só no carbono 4 que eu ia ter a ramificação, tá? Então a gente tem que começar por esse lado aqui mesmo. No carbono 3, a gente encontra a nossa ramificação, que é chamada de metil. Agora, por que metil? Esse nome, né? O il é a terminação de ramificação. Você tem que colocar sempre que você tem uma ramificação. E o met, ele vem do prefixo, pelo fato de você ter um átomo de carbono. Esse prefixo você pode encontrar nessa tabela aqui abaixo, que a gente utiliza para dar um nome às estruturas orgânicas. Prefixo tem relação com o número de átomos de carbono. Se você tem um carbono, você escreve a palavra met. Observem que o prefixo ele não serve apenas para ramificação, mas também para a cadeia principal, tá? Quando a gente for dar nome na cadeia principal, a gente vai utilizar o prefixo também. Então, a gente tem um átomo de carbono, então a gente escreveu a palavra met, mais a terminação, né, o final do nome da ramificação, que é il, então ficou metil. Aqui eu disse que no carbono 3 a gente tem metil. Agora a gente precisa colocar um nome da cadeia principal. Na cadeia principal a gente tem 4, 5, 6 átomos de carbono, certo? Então a gente vem aqui no prefixo e vamos lá, 6 átomos de carbono, a gente escreve a palavra X. Então a gente vem aqui, 3 metil, aí a gente coloca X. Opa, vamos de novo. Eu só estou usando o tracinho a gente não utiliza para separar letra de letra, tá? Mas nesse caso aqui, como a gente está utilizando o H, aí a gente precisa colocar o tracinho, tá? Só para o H. A não ser que você queira tirar, não colocar o tracinho, mas aí você coloca o X aqui, o E sem o H, tá bom? Eu prefiro colocar o tracinho e colocar o H aqui. Então vai ficar X. Pronto, a gente já colocou o nosso prefixo, dizendo que nós temos 6 átomos de carbono na cadeia principal, tá? Agora a gente vai observar o intermediário, que tem relação com a saturação da cadeia, ou seja, que tipo de ligação a gente tem nessa cadeia? São só ligações do tipo simples? É uma cadeia saturada? São ligações do tipo dupla, ligações do tipo tripla? Duplas ou triplas são cadeias insaturadas. Nesse caso, a gente só vai ter ligações saturadas, só ligações do tipo simples dentro da nossa cadeia. Então a gente vai escrever a palavra an logo depois de escrever o X. Ficou hexan, e a terminação, que é o sufixo para a nossa função, é a letra O, porque a gente tem um hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem grupo funcional apenas átomos de carbono e hidrogênio dentro de sua molécula. Então a letra que a gente escreve no final vai ser a letra O, tá bom? Então ficou 3-metil-hexano. Esse an tem relação então com as ligações simples
e o outro em relação aí com o fato de a gente só ter átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa molécula. O metil, esse met é da ramificação, um átomo de carbono, o il é a terminação dessa nossa ramificação e o 3 é a localização aonde está aí a nossa ramificação, certo? Observe que eu não preciso localizar quando eu só tenho ligações simples, tá? A gente não faz localização. Se caso eu tivesse um alceno e não um alcano na nossa cadeia principal aí, ó, eu precisaria localizar onde está a dupla ligação, o que não é o caso neste exemplo que a gente fez, né? Bom, é isso daí e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.